A gente vai elaborando tudo isso ao longo da nossa vida, recriando os mesmos padrões. Tanto que a gente acaba sempre atraindo situações que ativem os nossos esquemas. Oi gente, estamos aqui com mais um vídeo, eu sou a Dana. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês e trazer esse tema que eu sou, assim, particularmente muito apaixonada, que é sobre a terapia do esquema. Eu gosto muito da TE porque ela consegue organizar de uma maneira muito simples e mostrar onde é que cada coisa tá. Eu costumo dizer que é como se a gente pudesse ter um mapa das nossas feridas. E é muito interessante porque é uma terapia que integra elementos cognitivos, comportamentais, da teoria do apego, do construtivismo, até mesmo da psicanálise. Também tem uma ligação ali com a Gestalt. E o Jeffrey Young, que não é o Jung, tá? É outro. O nome é um pouco parecido, né? E os colegas dele foram, assim, muito certeiros nessa adaptação de construir esse sistema que consegue levar a gente pro passado e mostrar onde é que estão, né, certos padrões difusos. No caso, são os esquemas, né? Os esquemas, eles são padrões, temas da nossa vida. Eles são formados por memórias, emoções e sensações corporais. A gente vai elaborando tudo isso ao longo da nossa vida, recriando os mesmos padrões. Tanto que a gente acaba sempre atraindo situações que ativem os nossos esquemas. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa questão, só para introduzir o assunto para vocês, porque muita gente não conhece a terapia do esquema. Então, para começar o vídeo de hoje, a gente vai falar sobre as 5 necessidades. Então vamos lá. O que a terapia cognitiva focada em esquemas fala sobre criar adultos que sejam mais funcionais, mais saudáveis e mais felizes? Para começo de tudo, existem 5 necessidades que todos os seres humanos têm, que elas precisam ser supridas. Elas são 5 necessidades básicas emocionais. E elas têm uma conexão direta com a formação desse ser humaninho ali na infância, na adolescência, e que influenciam na personalidade dessa pessoa no futuro. Esse momento da infância, durante o neurodesenvolvimento, é crucial para a maturação da personalidade, não só de uma forma positiva, mas também de uma forma negativa, né? Que é o que a gente mais vê, né? As questões e as dificuldades das pessoas. Isso pode ir desde problemas mais pontuais, mais específicos, né, até mesmo casos mais graves, como transtornos de personalidade e outras questões. Porque a partir dessas 5 necessidades, podem ser formados alguns dos 18 esquemas iniciais desadaptativos. Bom, cada uma dessas 5 necessidades vai estar relacionada a um domínio esquemático, porque são 5 tarefas evolutivas desse indivíduo durante esse neurodesenvolvimento. A primeira necessidade é sobre o vínculo seguro. Como fazer esse vínculo seguro? A expressão do afeto, do amor, do acolhimento, mostrar que você valida emocionalmente essa criança, mostrar interesse, se conectar, para que dê esse sentimento de estabilidade. E os esquemas que podem se formar a partir dessa necessidade, quando ela não é atendida, fazem parte do primeiro domínio esquemático. Primeiro esquema, o esquema de abandono e instabilidade, desconfiança e abuso, privação emocional, defectividade ou vergonha e isolamento social. Lembrando que não precisam ser todos, se caso essa necessidade não seja atendida, porque isso vai depender de muitas coisas, né? Segunda necessidade é sobre autonomia e competência. Como fazer isso? Estimulando de uma forma gradativa, de acordo com a idade dessa criança, para que ela tenha autonomia e competência em fazer as próprias coisas, tomar as próprias decisões. Por exemplo, como que se começa isso de uma forma, com os passinhos lá atrás na infância? Deixar a criança escolher, às vezes, que roupa que ela pode usar. Claro que às vezes, se ela vai pra escola e tem um uniforme, não pode ir com outra roupa, mas dependendo se tem algum dia que ela pode escolher a roupa, que a gente dê opções pra essa criança escolher qual roupa ela deseja vestir. Ensinar ela como fazer tarefas do cotidiano a ponto de que ela mesma sinta vontade de ajudar a fazer essas coisas. Por exemplo, lavar a louça, arrumar os brinquedos depois que ela brincar, limpar também a sujeira que ela fez em alguma brincadeira, deixar ela fazer do jeitinho dela o que ela consegue. Então, saber que, de acordo com aquele momento, aquela etapa do desenvolvimento, ela sabe fazer daquela maneira e um dia depois ela vai melhorando. Os esquemas que podem se formar a partir dessa necessidade quando ela não é atendida pertencem ao segundo domínio esquemático, que podem gerar os esquemas de dependência e incompetência, vulnerabilidade ao dano ou à doença, emaranhamento e self-subdesenvolvido e fracasso. Terceira necessidade é sobre limites realistas, sobre estabelecer limites, rotinas, usar o tom de voz de uma forma firme, na hora que tiver que dar uma ordem ou corrigir a criança. E isso sem ofender, sem diminuir e sem humilhar. Mas falar de uma forma objetiva e clara o que tem que ser dito. Ser categórico sobre o que é certo e o que é errado, para que a criança consiga entender. E é muito importante elogiar quando ela consegue cumprir esse combinado. Sempre olhar no olho da criança e dizer por que algum comportamento foi inadequado. Ela
precisa entender o que está acontecendo e ela precisa entender que existem sim limites no mundo. E os esquemas que podem ser formados a partir dessa necessidade quando ela não é atendida são 2 esquemas e eles estão dentro do terceiro domínio, que são o esquema de arrogo e grandiosidade e o esquema de autocontrole e autodisciplina insuficientes. Quarta necessidade é sobre validação de necessidades e emoções. Preservar a criança de se meter em assuntos da família quando ela é muito nova e ela não tem compreensão do que está acontecendo. Por exemplo, briga de casal, briga entre os avós, tretas da família. A criança não precisa se sentir responsável por esses adultos que estão brigando. Porque, sim, de certa forma, ela vai se sentir responsável. Porque ela sabe que está inserida ali dentro na família, por mais que o problema não seja dela. Também é muito importante não condicionar o amor e a aceitação com submissão e passividade. Estimular o senso de liberdade para que essa criança possa ser ela mesma, possa se expressar e ser espontânea. E que, principalmente, ela aprenda a não abrir mão do que ela deseja e do que ela sente para atender às solicitações dos outros, se deixando em segundo plano. Quando essa necessidade não é atendida de uma forma adequada, os esquemas possíveis são 3, e eles fazem parte do quarto domínio esquemático. Eles são a subjugação, o autossacrifício e a busca por aprovação ou reconhecimento. E quinto e último lugar, a necessidade da criança expressar de uma forma assertiva as suas emoções e as suas escolhas. Ter momentos de lazer e de relaxamento, mostrar para essa criança que descansar também faz parte da vida. A gente também precisa falar sobre o que a gente tá sentindo e que tá tudo bem a gente sentir emoções como tristeza, medo, raiva. Entender que todas as pessoas, elas têm essas emoções e elas aparecem e elas vão embora. Tá tudo bem chorar, tá tudo bem ficar chateado e tá tudo bem ficar com raiva. É legal demonstrar que existem algumas maneiras de direcionar, né? Por exemplo, uma das nossas emoções que é a raiva, fazendo algumas coisas que podem ser produtivas, como por exemplo, um exercício físico, correr, brincar de alguma forma, né? Sempre mostrando que não dá pra machucar as pessoas, mas a gente pode direcionar essa raiva para algum lugar. Muito importante também que os adultos participem, né, na medida do possível, das brincadeiras. E os esquemas que são possíveis de serem formados a partir dessas necessidades, quando elas não são atendidas, são 4 esquemas e eles pertencem ao quinto domínio esquemático. E eles são o negativismo ou pessimismo, a inibição emocional, padrões inflexíveis ou postura crítica exagerada e postura punitiva. É importante falar que nem sempre os esquemas vão surgir de algum trauma ou alguma situação de maus tratos, mas na maioria dos casos vão ser sobre experiências que foram nocivas para essa criança e que foram se repetindo. Além desse ambiente que a criança vive, existe um fator que se chama temperamento, e não são os 4 temperamentos, porque eles não existem. O temperamento é aquilo que é inato à pessoa, porque a personalidade ela só termina de se formar no começo da vida adulta. Então, o temperamento também é um fator, a forma que a criança internaliza os pensamentos, os comportamentos e os sentimentos dos pais, isso tudo na interpretação dela. Não tem uma receita de bolo para criar um ser humano, né? Isso não existe. Cada criança vai interpretar as coisas de uma forma. Podem ser irmãos gêmeos e fazerem tudo igual, terem as mesmas experiências, passarem pelos mesmos estressores e um deles desenvolver certos esquemas e outro não. Por isso que vão ser várias questões que podem influenciar no surgimento dos esquemas iniciais desadaptativos. Caso vocês tiverem interesse, eu posso fazer outros vídeos falando sobre os esquemas e também tem outras questões além disso, depois tem os modos esquemáticos, né? Mas se quiserem eu posso fazer um vídeo introdutório só falando sobre esses esquemas, como que eles funcionam. Até vocês talvez podem identificar que tem algum, o que é super normal, porque basicamente os esquemas eles são padrões emocionais cognitivos que quando eles são ativados, eles acabam orientando a nossa vida sem a gente perceber. Vocês sabem aquela história do inconsciente da psicanálise? É algo parecido, né? Na terapia cognitiva não se fala em inconsciente nessa visão de inconsciente. De uma forma que a gente não tem consciência, mas tem como trazer à tona. E o mais curioso, gente, que eu acho que dá pra entender, assim, pelo menos eu acho mais fácil entender pela terapia do esquema, porque a minha cabeça ela funciona em sistemas, né? Eu acho muito legal essa disposição, né, dos domínios, enfim, para entender onde é que estão as coisas. Dá para entender isso em outras abordagens também, de outras formas, porque tá tudo conectado. Mas é interessante como, falando de esquemas, existe uma tendência das pessoas em buscar situações, eventos e até pessoas que ativem os esquemas. E é muito contraditório isso, mas faz total sentido essa contradição, porque os esquemas eles lutam para sobreviver dessa forma inconsciente. E por mais que esse esquema gere esse sofrimento todo, é o que a pessoa conhece, é o que é familiar para ela.
Por isso que a gente, depois de adulto, nós recriamos situações e questões do nosso passado. E na maioria das vezes a gente só repassa isso, a gente joga pra frente, né? Principalmente na criação dos filhos, né? Nas pessoas que a gente se relaciona. E a gente vai mantendo os mesmos padrões de comportamento. Muitas vezes pode virar uma bola de neve se a gente não tomar cuidado e dependendo do que acontecer. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se quiserem, chama aqui nos comentários, fala que eu vou trazer mais sobre esse assunto. Eu acho muito interessante poder trazer esses temas aqui pra gente conversar, porque tem uma grande profundidade, né? E é algo que simplesmente explode a nossa cabeça quando a gente se dá conta de certos padrões, certos esquemas. Agora eu tô com essa dos modos, né? Depois, com o passar do tempo, eu posso fazer um vídeo falando sobre modos. Explicam muita coisa, né? Porque não é só os esquemas estarem ativados, é a forma que a gente lida, os modos de enfrentamento, os modos que são relacionados aos pais, aquela vozinha crítica que todo mundo tem na cabeça, que tá internalizado os cuidadores da gente, sabe? Então, às vezes, essa voz é autocrítica, ela é punitiva, sendo que o objetivo principal da terapia do esquema é atingir o modo do adulto saudável. Claro que a gente consiga desativar esses esquemas, né? E se eles forem ativados de novo no futuro, a gente vai saber muito melhor lidar de uma forma saudável com eles, né? E não uma forma destrutiva, por exemplo, em casos mais graves, né? Mas enfim, já falei demais, é isso. Espero muito que tenham gostado. Um beijo e se cuidem. Tchau!